Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui nesse dia maravilhoso, né? Para o nosso 6º dia de estudo devocional e leitura diária. E primeiramente quero pedir a Deus, Jeová, que abençoe o nosso dia, que nos dê discernimento e que tudo seja feito conforme a sua vontade, mediante a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós começamos na sexta-feira um ciclo, né, de estudo, falando sobre fuja do pecado. E falamos sobre fuja do pecado da mocidade, das paixões da mocidade. No sábado a gente falou sobre fuja das tentações. E hoje nós vamos falar sobre fuja da idolatria. E para mim falar sobre isso é muito importante porque eu tive vivências, né, na minha vida que me levou a tomar a decisão que eu tomei hoje. E foi a decisão de seguir unicamente, né, a Jesus Cristo, nosso Salvador, e adorar apenas a um Deus, que é o nosso Deus Jeová. E eu tive essas vivências, eu falo isso porque eu cresci na minha infância toda, eu convivi, né, no lar espírita, né, minha avó maravilhosa que eu amo, ela era espírita, minha bisavó também, me ensinou muito na vida. E eu cresci nesse lar espírita, então eu conheço muito bem como funciona o sistema kardecista, né, que era o que a minha avó seguia. Na minha adolescência, eu tomei a decisão de conhecer o catolicismo, né, e por 7 anos, durante a minha toda adolescência, até o início da minha fase jovem, eu fui batizada quando eu nasci, né, que meus avós me batizaram, e depois eu conheci, né, a Eucaristia, fiz primeira comunhão, eu fiz catequese, eu fiz o curso de crisma. Então eu pude conhecer todos os passos do catolicismo e vivenciar, né? Participei de várias novenas, quermesse, enfim, eu posso dizer que eu conheci sim a fundo, né, o catolicismo. Mas foi na minha fase adulta que eu tive contato com a parte do evangelho, né, que eu me tornei evangélica, né, que eu conheci o meu marido e me tornei evangélica, aceitando Jesus na minha vida. E hoje eu posso comparar exatamente todas essas fases da minha vida e entender, né, ter discernimento, graças a Deus, para entender como Deus age na nossa vida, né, e a soberania de Deus. Então eu separei aqui, tá bom, gente, para a gente começar o nosso estudo hoje. Eu separei aqui Êxodo 23:3-5. Na Bíblia diz: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Bem, aqui demonstrou, essa fase aqui foi quando Moisés, tirando o povo do Egito, né, e levando para a terra prometida, um certo momento que Moisés estava em oração, né, no monte, né, o povo, revoltado por não encontrar Moisés, começou a reclamar e que queriam de novo os deuses que eles, né, adoravam quando eles estavam no Egito. E com isso, pressionando Arão não teve outra chance, né, não pensou na hora e fez com que eles pudessem ter novamente esses deuses. E juntou todo o ouro, toda a prata, né, de cada um deles e criou-se, né, na época eles fundiram e criou-se a imagem de um bezerro e eles começaram a adorar aquele bezerro como um deus. Quando Moisés voltou e viu que isso tinha acontecido, e foi justamente quando Moisés trouxe os mandamentos de Deus, né, porque ele demorou, porque Deus estava escrevendo os mandamentos que devemos seguir aqui na terra, ele se deparou com aquela situação. E aquilo gerou, né, de Deus esse repúdio.
E Moisés pediu a Deus, enfim, um dia eu vou contar essa história também muito importante. E Moisés pediu a Deus que perdoasse essas pessoas, né? E Deus perdoou. Mas não é somente nessa parte da Bíblia, Velho Testamento, não, que fala sobre adorar outros deuses. Tem uma parte aqui em Levítico 19:4 que diz: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Em Coríntios 10:14 diz: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Romanos 1:22 e 25, para encerrar, diz, aqui Paulo, descreve como as pessoas trocaram a glória de Deus por imagem de seres criados e adoraram a criação ao invés do Criador. Então, para Deus, Ele não tolera adoração. Não importa o que a gente pensa aqui na Terra, nós somos criatura e Ele é o Criador. Então Ele não aceita, Ele não vai barganhar. Ele precisa que você o aceite como único e salvador na vida. Para quê? Para que Ele possa agir na sua vida. E eu sou prova disso, porque eu vivi as fases da minha vida fazendo tudo por inconsciência, por não saber, por não ter conhecimento. E Deus me perdoa? Claro que perdoa, porque Deus Ele é bom, Ele é bondoso. Mas Ele não tolera. E por que a idolatria é grave, Porque substitui Deus. Olha só, a idolatria coloca algo ou alguém no lugar de Deus, desonrando a sua soberania e a sua santidade. Desvia o nosso coração. O foco da adoração deixa de ser o Criador e passa a ser a criação. Como que podemos colocar a criação acima do Criador? Se você acredita que existe esse Deus, que Ele é o Criador, então você não pode colocar nada nessa terra acima do Criador. E afasta da verdade. Idolatria é vista como uma rejeição ao único Deus verdadeiro. Embora, na época da Bíblia, a idolatria fosse muitas vezes, relacionada a imagens físicas, hoje ela também pode incluir adoração ao dinheiro, à fama, adoração ao poder, colocar relacionamentos, trabalho acima de Deus. Tudo isso é uma idolatria também. Deus é digno de adoração e todas as outras formas de culto são uma afronta à sua santidade. Existe apenas um caminho para Deus. E esse caminho é por meio de Jesus Cristo. Isso está claramente expresso, em várias passagens nas Escrituras Sagradas. Em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus afirma que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2:5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E por que Jesus é o único caminho? Que as pessoas não entendem isso. Existiam os apóstolos. Lógico que existiam os apóstolos que sempre pregou em nome de Jesus. Mas por que Jesus é o único caminho? Porque Ele, quando a humanidade foi separada de Deus, foi Ele que morreu na cruz, levando os nossos pecados e nos uniu novamente a Deus. E Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele foi o único que venceu a morte, oferecendo vida eterna a todos que creem nele. E Ele é a plenitude da verdade. Jesus não fala apenas a verdade, mas Ele é a verdade em essência. E o que significa isso para nós? O caminho para Deus, é uma coisa muito importante a gente falar. Não depende de boas obras que fazemos, de religião ou rituais humanos, mas exclusivamente da fé que temos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por meio dele, temos acesso ao Pai e à vida eterna. Tenha um ótimo dia, abençoado por Deus, e que amanhã a gente volta para o nosso próximo estudo devocional.